E aí, pessoal, vocês cansaram? Meu Deus, quanta coisa para falar, quanta coisa eu queria falar ainda mais para vocês. Porém, nós temos o tempo da aula, né? Então, o que a gente vai fazer agora? A revisão, porque como eu falei muito, com certeza tem coisa que vocês já até esqueceram, né? Então, a gente vai fazer a revisão para você poder fazer a atividade de sala. Vamos lá? Nessa parte da aula, nós estamos na aula 12.2, falando sobre funções oxigenadas, ácidos carboxílicos e os ésteres. Os ácidos carboxílicos são substâncias orgânicas que apresentam em sua estrutura o grupo carbonila ligado ao grupo hidroxila. Então, a gente tem aqui o grupo carbonila, como a gente já falou, que é essa parte aqui, ligado ao grupo hidroxila, que é essa parte aqui do ácido. Os dois juntos formam o grupo funcional dos ácidos carboxílicos. Em algumas situações, dependendo do tipo de representação que o autor de um livro ou de uma questão for utilizar, pode ser que o grupo funcional não apareça assim, ó, tão explícito para vocês, tá? Ele também pode vir representado nas suas formas simplificadas, que é o COOH ou ainda o CO2H. Todas as formas de representação estão corretas. Eu estou só simplificando essas ligações que ocorrem entre o carbono e o oxigênio, né, da carbonila, e o oxigênio com o carbono aqui da hidroxila. A nomenclatura oficial dos ácidos, a gente utiliza a palavra ácido primeiro, daí a gente conta quantos átomos de carbono tem para utilizar o prefixo, vê o tipo de ligação e coloca a terminação oico. Por isso que aqui nós temos ácido propanoico e o ácido butanoico. Quando houver ligação dupla, você vai colocar o número do carbono onde ela está aqui, ó, depois do prefixo, tá? Digamos, só um exemplo, tá, pessoal? Digamos que nós tenhamos esse tipo de composto, ó, CH2, dupla, CHOOH. Eu tenho um ácido carboxílico com ligação dupla. Então, eu vou contar 1, 2, 3. A minha ligação dupla está entre o carbono 2 e 3, então ele vai ficar no carbono 2. Quando for dar o nome, vai usar lá ácido. E aí, você vai colocar... Opa! Eu ia esquecendo do R. Vou colocar aqui, ó. Prop, né? De 3. Aí eu vou ver o tipo de ligação, a ligação dupla. Então, eu vou colocar aqui, ó, tracinho 2 em... E a terminação, a terminação oico. Então, enoico. Sempre mostrando aonde a minha ligação dupla está, ok? E os ésteres, Os ésteres, eles são compostos formados pela substituição da hidroxila do grupo carboxila, de um ácido orgânico, por um grupo alcoxila, ou seja, proveniente de álcools. Então, onde a gente tinha aquela hidroxila, nós não temos mais, nós temos a substituição dela, vindo aqui algum grupo substituinte. Na nomenclatura, a gente vai utilizar o nome do ácido de origem. Então, se a gente tiver lá, ó, H3C, C, aí vai vir aqui, né, ó. Aí, digamos, C2H3. Como é que a gente vai fazer? Aqui, ó, vai ficar etanoato, porque eu tenho 2, etanoato D. E aí eu vou ver aqui o nome, quantos carbonos tem? São 2, então é etil, então nesse caso nós vamos usar etila, com a terminação
sempre. Etanoato de etila. Bom, pessoal, essa foi a nossa pequena revisão. Eu desejo sucesso para vocês na atividade e a gente já volta para fazer a correção juntos. E aí, acharam um pouco difícil? Sim ou não? Espero que não. Mas quem achou difícil não tem problema também. Faz parte. Às vezes a gente não tem aptidão para tudo na vida. Mas, como de praxe, a gente vai fazer o quê? A nossa correção das atividades juntos. Então, vamos lá para a gente ver quais questões que vocês resolveram aí e tirar as dúvidas que surgiram nesse caminho. Questão de número 1. Na questão 1, fala o seguinte. O ácido adípico é um diácido. Ó, di significa que ele é um ácido carboxílico que tem 2 grupos funcionais, diácido, de grande importância para a indústria química, especialmente na produção do nylon. Também é matéria-prima para a produção de poliésteres, reagindo, por exemplo, com éteres, como o etileno glicol, principalmente quando se deseja polímeros flexíveis para espumas, revestimentos macios e adesivos, e ainda com isocianatos, dando poliuretanas. E aí ele deu aqui a estrutura do ácido adípico, né, pra gente. Observe que aqui eu tenho a função carboxila, ó. Aqui também eu tenho a função, por isso que ele é um diácido. E aí vem a pergunta. O nome do ácido adípico, conforme as regras da IUPAC, é ... Lembrando, é um ácido carboxílico. Então, a palavra ácido, ela é obrigatória no nome oficial. O que faz com que a questão aqui da alternativa A, ó, esteja fora e a alternativa B, também, porque nenhuma delas apresenta a palavra ácido. Vamos olhar aqui como é que ficaria. Primeiro, para eu saber qual seria o possível nome correto, eu tenho que saber quantos átomos de carbono tem aqui. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para 6, eu sei que o prefixo é X. Então, o que a gente tem que olhar? As alternativas que apresentam o X como prefixo para a quantidade de carbono. E aí, nós temos a alternativa B e a alternativa D. A alternativa C não tem, ó, tá pentão, ou seja, ele está dizendo que teria 5 átomos de carbono, então ela, ó, já está fora. E aí, o que a gente vai olhar? Que, no caso aqui, nós temos uma cadeia com 6 átomos de carbono, somente ligação do tipo simples, olha só. Então, vai ficar ácido hexano, porque como tem 2, eu vou colocar o prefixo di. Se eu coloco o prefixo di, eu tenho que usar o O no final. Então, vai ficar ácido, vou fazer abreviado, hexanodioico. Esse é o nome do nosso composto. Ácido hexanodioico, né? As duas alternativas que eu estou olhando aqui, elas estão corretas. Nós vamos marcar aqui a alternativa B. Mas, por algum erro ou de digitação ou de atenção, os dois nomes estão iguais, ó. Ácido hexanodioico, que é o nome correto para esse nosso composto. Na questão de número 2, ele fala do ácido fórmico. Lembra que ele é o principal componente do veneno injetado pelas picadas de alguns insetos? A gente até falou da formiga, então tá aqui, ó. É o principal componente do veneno injetado pela picada de alguns insetos, tipo a formiga. Sabendo que sendo o ácido carboxílico mais simples,
seu nome oficial e sua fórmula molecular são, respectivamente, 2 pontos. O que ele quer que a gente determine aqui? Nessa questão, ele quer que você diga qual é o nome oficial, de acordo com as regras da IUPAC, e a fórmula molecular do ácido fórmico. Professor, eu sou obrigada a decorar o nome oficial e o nome comercial sempre? Não. Mas ele te deu uma informação muito importante, que ele disse que é o ácido mais simples, ou seja, aquele que apresenta a menor quantidade de carbonos. Assim sendo, o que nós temos que ter em mente? Qual é a menor quantidade de carbonos possível? Para um composto orgânico é 1 átomo de carbono. Então, nós vamos ter, essa situação. Aqui eu tenho 1, 2, 3, então aqui eu vou ter um hidrogênio. Esse é o menor ácido carboxílico. Como que fica o nome dele, então? Vai ficar ácido. Só tem um carbono, então vai ficar ácido metanóico. Ácido metanóico. Como que fica a fórmula molecular? Gente, a fórmula molecular de qualquer elemento, qualquer substância, você vai colocar os elementos que aparecem nela, né? Os átomos dos elementos que aparecem nela e a quantidade de vezes que esses átomos aparecem. Então, aqui, carbono. Aparece só uma vez, então posso colocar só carbono. Vamos no hidrogênio. Hidrogênio, H. Aparece quantas vezes? 1, 2, então H2. O oxigênio, vou até colocar de outra cor. O oxigênio, ele aparece, 2 vezes também, 1, 2. Então, a fórmula molecular do ácido metanóico é CH2O2. Aí, o que nós vamos olhar? Nós vamos olhar as alternativas que apresentem esse nome juntamente com essa fórmula. Então, a letra A já está fora, porque ela falou etanóico. E et quer dizer 2 átomos de carbono. A letra B fala ácido metanóico. Ok, só que ele me dá somente um átomo de hidrogênio. Nós temos 2, então ela também está fora. A letra C, ele me dá lá ácido metanóico, certo? Fórmula molecular CH2O2. Para mim, essa aqui está correta. Na letra D, ele fala ácido acético, e o ácido acético ele é o mesmo que o ácido etanóico. Então, tá fora. E a letra E fala ácido propanóico. O ácido propanóico ele apresenta 3 átomos de carbono. Então, nossa alternativa correta é a alternativa C, sem dúvida alguma. Vamos ver aqui o comentário da questão. O ácido metanóico ou ácido fórmico é representado pela fórmula molecular H2CO2 e pela fórmula estrutural, e aí ele dá aqui a fórmula estrutural para a gente, onde ele tem 1 átomo de carbono, aí 2 átomos de hidrogênios e 2 átomos de oxigênio, certinho a quantidade que nós temos aqui na fórmula molecular. Tranquilo, pessoal, nessa questão? Tranquilo, né? Mamão com açúcar. Garanto que todo mundo acertou. Bora ver na prova o 10, bonito, que vocês vão tirar. E a nossa questão de número 3, não menos importante, se liga no Enem. É uma questão do Enem de 2009. Nossa, gente, 2009. Já tem tempo, né? Mas olha só o que essa questão traz pra gente. No enunciado diz assim: sabões são sais de ácidos carboxílicos de cadeia longa, utilizados com a finalidade de facilitar, durante processos de lavagem, a remoção de substâncias de baixa solubilidade em água, por exemplo, óleos e gorduras. A figura a seguir representa a estrutura de uma molécula de sabão. E aí a gente tem essa estrutura aqui,
que antes de vocês ficarem se perguntando o que é isso, não é uma minhoca, não é uma cobra. Cada pontinho aqui, pessoal, nós temos carbono, ó, carbono, carbono, vou colocar aqui para vocês entenderem que cada cotovelinho desse está representando um átomo de carbono, tá bom? Para não ocupar muito espaço, né, a gente utiliza essa fórmula que nós chamamos de fórmula reduzida ou fórmula de bastão, simplificada. E aí diz assim: em solução, os ânions do sabão podem hidrolisar a água e, desse modo, formar o ácido carboxílico correspondente. Por exemplo, para o estearato de sódio, é estabelecido o seguinte equilíbrio. Equilíbrio quer dizer o quê, pessoal? Segundo ano, que é uma reação que ocorre nos dois sentidos, né? Uma reação reversível. Então, nós temos essa reação aqui. Uma vez que o ácido carboxílico formado é pouco solúvel em água e menos eficiente na remoção de gorduras, o pH do meio deve ser controlado de maneira a evitar que o equilíbrio acima seja deslocado para a direita. Ó, deslocado para a direita. É deslocado no sentido aqui, ó, da formação da hidroxila. E aí vem a pergunta: com base nas informações do texto, é correto concluir que os sabões atuam de maneira, aí letra A, mais eficiente em pH básico, mais eficiente em pH ácido, mais eficiente em pH neutro, letra D, mais eficiente em qualquer faixa de pH, e a letra E, mais eficiente em pH ácido ou neutro. Observando o equilíbrio, lembrando lá do nosso segundo ano, qual das alternativas vocês viram aí que é a mais correta para vocês? Ou que você tem certeza que é a alternativa correta para essa questão? Nós temos aqui que ele é mais eficiente em meio básico. No enunciado é dito que o ácido carboxílico formado é pouco solúvel em água e menos eficiente na remoção de gorduras. Logo, para evitar que o equilíbrio seja deslocado para a direita, sentido em que o sabão não é pouco eficiente na remoção da gordura, o meio deve estar básico, ou seja, devemos ter excesso de hidroxila, que é o nosso ânion liberado em meios básicos. Isso fará com que isso fará com que predomine a forma iônica do sabão, aumentando sua eficiência. Então, pessoal, foi bastante conteúdo para uma aula só, né? Bastante exemplo, bastante nomenclatura. Eu sei que parece que vai ficando cada vez mais complexo e de fato é. Afinal, como eu já falei desde a nossa primeira aula, a gente pegou as regrinhas básicas, fomos falar sobre hidrocarbonetos e à medida com que a gente foi avançando nas funções orgânicas, nós fomos falando da adição de novas regras dentro do que nós já conhecemos, né? Que são os prefixos, os infixos e os sufixos. Hoje a gente viu uma variação dessas normas, né? Que é quando a gente adicionou a palavra ácido, antes não usada. Mas lembrando que ela é usada somente para identificar os ácidos carboxílicos dentro da química orgânica. Na próxima aula a gente vai aprender sobre outras funções e as suas nomenclaturas. E assim vai sendo construindo até que a gente comece a falar sobre reações orgânicas. E aí a gente foge um pouquinho da nomenclatura. Mas eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido e fique ligadinho que a gente tem mais aula pela frente.